Que bom estar mais uma vez com a nossa amada igreja. Que bom é participar desse corpo maravilhoso, da família da fé, de ceiarmos juntos e relembrarmos dos feitos, das bênçãos, das consequências que Jesus nos deu como perfeita herança. O pastor Yuri falou aqui que não há um justo sequer. Mas olha que presente, Deus se fez justiça no seu lugar. E por isso, você consegue hoje, nesse culto, receber bênçãos do Senhor. Por causa dos efeitos que Jesus conquistou por você, você não está mais preso, nem acorrentado, você não está cego, nem surdo. Você pode ouvir a palavra do Senhor e dizer: sim, Senhor, eu creio. Sim, Senhor, eu quero caminhar nessa palavra. Eu quero trazer, então, a palavra de Deus. Está lá em Atos capítulo 12. Uma palavra que Deus falou ao meu coração. Eu digo que esse é um dos textos mais que revelam o que é ser cristão para mim. Que revela um pouco do que acontece na cristandade nesses séculos. Atos capítulo 12, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 19. Então, uma leitura boa. Preste atenção, acompanhe no telão. Pode ser que minha versão seja um pouco diferente da sua, mas não vai mudar muita coisa não. Então, acompanhe comigo, diz assim: Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja e a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e a luz iluminou a prisão. O anjo tocou ao lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E assim ele fez. E o anjo disse uma coisa mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo Pedro seguia, não sabendo o que era real ou o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. E depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora eu sei que, de fato, o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ela ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo, e quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinais com as mãos para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. E quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicassem pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia,
Herodes passou ali algum tempo. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos feitos que o Senhor operou na igreja. Obrigado porque o Senhor sempre levantou gente para orar. O Senhor sempre levantou a igreja do Senhor como intercessora nos momentos de aflição e de angústia. Obrigado porque isso é sinal do cuidado do Senhor, de que não estamos sozinhos. Obrigado, Senhor. E eu te peço, pelas misericórdias do Teu nome, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar no nosso coração enquanto falamos sobre o que o Senhor fez. E que os efeitos dessa palavra atinjam o nosso coração de tal forma que possamos sair daqui transformados pelo Espírito Santo do Senhor, impulsionados a mudarmos práticas e a adotarmos novas práticas que agradam o Senhor e que revelam quem o Senhor é na nossa vida. Nossa vida não tem sentido se não for para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. David Wilkerson, um pastor norte-americano, teve um best-seller publicado, que muitos de vocês talvez já leram, chamado A Cruz e o Punhal. Ele investiu grande parte do seu ministério evangelizando jovens envolvidos em gangues em Nova York. Um trabalho visionário, um trabalho apaixonado, um trabalho regado a lágrimas. No final do seu ministério, já um senhor, calejado pelo ministério pastoral, calejado pelas missões urbanas, de sucesso e não tão sucesso assim, mas um homem tão conhecido. Ele usa as suas últimas palavras para fazer um sermão que foi chamado assim, um chamado para a angústia. Eu recomendo vocês fazerem um Google, pesquisassem esse sermão. David Wilkerson, um chamado para a angústia. É interessante porque dificilmente a gente ouve alguma coisa, ou alguém falando sobre angústia. Nós queremos alegria, nós queremos prosperidade, isso tudo é muito bom. Você não fique com consciência pesada em querer essas coisas. Mas David, ele dá um enfoque de que a igreja, de forma generalizada, ele não está falando da nossa igreja, não está falando da igreja da sua família, ele está falando dessa igreja invisível, que por algum motivo largou as lágrimas da angústia e começou a procurar Deus apenas para se receber alguma coisa, apenas para ser uma espécie de depósito onde todas as vezes que você passa alguma necessidade, você vai lá e coleta um pouquinho para que você continue a sua vida. E a revolta de David Wilkerson falta o choro da angústia, o choro desesperado daquele que reconhece que não há nada mais a se fazer a não ser se prostrar perante o Senhor e clamar: Deus, muda a minha vida, Deus, muda a minha história, Deus, muda a minha família, Deus, muda o meu bairro, Deus, alcance com salvação. A verdade é que o cristianismo ele nasce, ele se desenvolve em meio a dores e angústias. É você abrir Atos, enxergar a história da igreja sendo contada, milagres atrás de milagres. Mas, normalmente, já pararam para pensar que o que antecede um milagre é um período de angústia. É só você fazer uma breve reflexão e enxergar que acomodação e Deus são palavras que não combinam muito, né? E é só você olhar para o espelho e ver que a sua vida é marcada por momentos de muitas dores. Todos aqui presentes, todos aqui e todos aqueles que estão nos assistindo online, não tem uma pessoa que não sofreu grandes dores de angústia na sua caminhada. Atos, ele vai descrever aqui o surgimento dessa igreja que, apesar de angustiada, ela floresce em meio às lutas. Porque se a angústia faz parte do desenvolvimento da igreja, o crescimento também faz parte.
E se a introdução que eu fiz antes de lermos o sermão ainda está na sua mente, você sabe que por mais que esteja passando algum período de lutas ou de angústia, você sabe também que você é co-herdeiro de bênçãos de Deus, que foram garantidas não pelas suas escolhas, mas pelos atos de salvação de Jesus Cristo. Essa é a marca da igreja. E ela vai descrevendo, então, uma das situações mais tristes até então de Atos, porque a igreja vem rompendo, começa ali no capítulo 1, com Jesus Cristo reunindo os discípulos na palavra final, falando que eles receberão o poder do Espírito Santo para testemunhar com valentia, e serão provas, e terão provas e sinais desse poder, desse dínamos do Espírito Santo. E é verdade, porque o que a gente vai ver no capítulo 2 em diante é o poder do Espírito Santo atuando, pessoas se convertendo, perguntando para Pedro, o que faremos? E Pedro fala, arrependam dos seus pecados. Naquele mesmo dia 3.000 são batizados, e a igreja cresce, ela floresce, os apóstolos seguem caminhando, seguem pregando, Pedro e João são presos, Pedro e João são libertos. Milagres. As pessoas começaram até de uma forma assim, supersticiosa, a seguir a Pedro e tentar passar na sombra de Pedro, porque eram tantos sinais que Deus acompanhava a igreja, que as pessoas queriam agora os sinais. E até então, Pedro, e agora não somente Pedro, os outros discípulos ali em Atos capítulo 5, eles se encontram, e todos presos praticamente, os discípulos, e mais uma vez Deus opera a salvação, manda eles pregarem a palavra, e agora tem um novo fato. Tiago é preso. A igreja segue valente, segue ampliando, segue ganhando fronteiras, mas uma notícia, um fato, tem poder de enfraquecer tudo. Tiago foi preso. Tiago foi capturado por Herodes, conhecido como Rei Agripa. Não houve provisão. Uma espada atravessa Tiago e Tiago é morto. Imagine essa notícia. Logo Tiago, irmão de João. Tristeza e angústia. E quando tudo está ruim, a gente acha que não há espaço mais para piorar, não é verdade? Aí vem uma outra notícia. O rei pegou Pedro também. Ele está na fila, ele é o próximo. O rei Agripa se alegra com os burbúrios da morte de Tiago. A perseguição não era apenas por parte de quem não conhecia Deus, agora a perseguição também era dos próprios judeus. Lembra que aconteceu com Paulo? Paulo nessa época já estava convertido, estava sendo treinado e preparado, mas havia perseguições por parte dos judeus. O rei faz uma sentença daqueles que não se prostram perante César, mas agora o próprio povo aplaude. O rei Agripa, Herodes, fica empolgado e resolve caçar o líder deles, Pedro. E no versículo 5, descreve uma das coisas mais lindas da igreja. Em meio à dor, em meio à angústia, sempre há um lugar para você encontrar Deus. No versículo 5 diz que Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante por parte da igreja. A dor e o sofrimento não pode te abater. A dor e a angústia tem que te impulsionar. Porque aqui a diferença entre a angústia e a ansiedade é clara. A ansiedade é o medo, é o descontrole. Você não sabe o que vai acontecer. Sabe o que acontece com a angústia? Você sabe o que vai acontecer. Na angústia, você já sabe o resultado. E o resultado era a morte de Pedro. E a despeito disso, a oração é a mesma. Deus, a história está nas tuas mãos. A minha vida está nas tuas mãos. E a oitava, precisamos voltar para a oração da angústia, da entrega, das lágrimas, porque estão morrendo.
pessoas que nós amamos, como o pastor Yuri falou, quem não quer ver toda a família alcançada? E talvez eu te pergunte, qual foi a última vez que você orou em lágrimas para que alguém que você ama muito reconheça e reconheça Jesus Cristo como Salvador? Está faltando lágrimas. Se você olhar para o lado, você vai ver que tem gente aqui nessa igreja. Ninguém aqui chegou sozinho. Cada um que está aqui, teve gente que antecedeu a sua caminhada, orando pela sua vida. Você não é uma obra do acaso. Você é uma obra de Deus, e Deus sempre levanta pessoas para orar pela gente. Pedro não estava sozinho, Tiago não estava sozinho, tinha uma igreja orando por ela. Você não está sozinho. Pode ser que a sua dor seja do sentimento que ninguém está te observando, que ninguém entende a sua dor. Não importa o tamanho da sua dor. Não importa. Você não está sozinho. Você é filho do Deus vivo. Aquele que foi chamado de Deus conosco, presente. E essa história que mistura lágrimas e choro de alegria, é uma história que tem a ver com a sua história. Tem a ver com a sua caminhada de vida, porque tem gente orando pela sua vida. Tem gente orando para que você seja liberto. Tem gente orando para que seu casamento seja restaurado. Tem gente pleiteando em lágrimas para Deus, para que a sua vida seja transformada. Agora é com você. E eu não queria falar de outras pessoas, eu queria falar de você. Eu queria perguntar para você, porque eles, diante dessa situação, levaram a oração que nasceu no meio da angústia, a oração da incapacidade, a oração da dor, a angústia que precede a morte de alguém que você tanto ama. Pedro estava preso. A escolta de Pedro agora é diferenciada. A fama de Pedro como fujão de prisão era tão grande que agora eram 16 homens para cuidar de Pedro. Já tinha fugido 2 vezes. Só que um com Deus é sempre maioria. Não importa o tamanho do seu problema. Se é propósito de Deus que você vença, não há números contrários, não há quantidade, não há muralhas, não há nada que Deus possa romper ou derrubar para que você saia. E essa foi tão clara, porque das outras vezes Pedro não tinha ficado tão surpreso como foi dessa vez. Nas outras vezes que Pedro foi liberto, ele não ficou tão assustado como dessa vez, porque ele estava literalmente algemado a outras 2 pessoas ao redor dele. E o anjo do Senhor simplesmente tira suas algemas, manda ele ficar de pé, manda pegar a capa e vai seguindo. Os sentinelas são passados. Ali a gente vê a primeira criação. Primeira não, porque nós temos o primeiro portão eletrônico acontecendo em Noé, né? Quando Deus fecha a porta. Agora temos uma espécie de portão eletrônico de metal, porque o texto fala que o portão era de metal e automaticamente ele se abre. Milagres. E Pedro não acredita. Ele estava enfrentando os dias da sua morte e agora uma nova vida. 8ª, você tem alguns dias para viver esse ano. Olha o que Deus fez em alguns minutos. O que Ele pode fazer nesse mês na sua vida. O que Deus pode transformar na sua casa ainda. Essa pregação fala sobre oração. E Pedro, ele volta, e agora ele vai para a casa de Maria, mãe de João Marcos, e ele bate na porta da casa de Maria, e Rode, a empregada, vai receber, reconhece a voz de Pedro, e a alegria toma o coração dela, e ela deixa Pedro lá fora. E ela vai contar para todo mundo, Pedro está lá fora. E o povo, você está doida, porque é impossível, mataram Tiago, eles vão matar Pedro, deve ser então o anjo de Pedro. E Pedro batendo na porta, e eles vão lá e abrem a porta. Pedro manda o povo acalmar. Ei, Deus continua fazendo milagres.
A notícia foi dura da morte de Tiago, mas já avisa o outro Tiago que Deus me libertou. Não há nenhuma história de libertação que não encoraje o outro. Porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Por mais duro que sejam as notícias, a igreja continua avançando. É alegria, é súplica. As lágrimas foram enxugadas pela notícia que Deus está vivo e continua operando e realizando milagres. Essa é a história de Atos capítulo 12, mas pode ser a sua história. Vamos voltar para a oração. Olha o que Deus é capaz de fazer. É Ele que enxuga as lágrimas, é Ele que impulsiona para uma nova jornada. Se você olhar para o lado novamente, você vai ver que teve sucesso a jornada de Pedro. A jornada da igreja não parou nas mortes dos discípulos, porque nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. É muito maior até do que a morte, porque Ele disse que nem a morte, nem a vida pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Ele é impulsionador, Ele é transformador. Por isso eu falo, não dá para ficar com medo nesse tempo, gente. Não dá para você ficar prostrado nesse tempo. Por maior que seja a sua angústia, por maior que seja a situação que você esteja enfrentando, tem uma coisa que eles não podem roubar de você. Foi aquilo que Jesus comprou, que Ele pagou um alto preço para que você possa ser agora um instrumento. Você pode estar com máscara, mas não seja calado. Você pode estar com limitações, mas se desdobre, pega seu celular, criatividade. Está na hora de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E está na hora de voltarmos a orar por meio da angústia. Qual foi a última vez, meu irmão, minha irmã, que seu coração sangrou por alguém? Eu queria te encorajar com 3 lições práticas a você instaurar na sua vida uma caminhada de oração. E não é uma oração triste, é uma oração de entrega. A angústia, ela é o destronar dos seus sonhos. A ansiedade é pecado, angústia não. Ansiedade é você querendo ser Deus da sua história. Angústia é a dor de reconhecer que os seus sonhos, os seus desejos não podem mais ser completos. E normalmente, depois de uma oração de angústia, você começa a colher a vontade de Deus. A primeira lição é que as orações, elas forjam a igreja. As orações, elas forjam a sua família. Você pode repetir assim? As orações forjam a minha família? Repita comigo. As orações forjam a minha família. Recentemente, eu compartilhei com o pastor Jeremias que eu tinha um pouco de vergonha do meu testemunho cristão. Por quê? Porque eu tinha pessoas que tinham se desviado e viciaram e tinham tido aquela vida, e foi para boate e fez isso e aquilo, e depois eles se converteram e tiram aquele testemunho impactante, né? E eu nasci num lar cristão e eu ficava até acovardado quando me perguntavam como foi minha experiência com Jesus Cristo. Isso é coisa do diabo, gente. Enfraquecendo minha mente. Um dia virou a chave. O meu berço foi regado pela oração dos meus pais. Teve uma mãe e um pai orando para que um dia eu tivesse uma experiência genuína com o Senhor. Olha, a oração é uma prática da vida cristã que não tem tempo ruim. Ronaldo Lidório, ele diz que são 3 práticas que você deveria fazer o tempo inteiro. A primeira delas é pregar. Em 2 Timóteo capítulo 4 diz: pregue tempo e fora de tempo. Pregue sem cessar. É uma ordenança do Senhor. A gente deve fazer isso o tempo todo. A segunda prática cristã que você deve fazer o tempo todo é se santificar, é se arrepender, é buscar, seguir e obedecer o que Deus está falando. E a terceira e última, você deve orar sem cessar. A oração, você não acumula bênçãos.
Oração é você, de joelhos no Senhor, falar: Senhor, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Está nas tuas mãos. E quando você entrega a sua família em oração, você está se forjando, não com as suas mãos, mas com a mão daquele que opera, aquele que transforma, aquele que molda, aquele que tem o sim e o amém. Jesus Cristo, o transformador de vidas. É nele que nós depositamos a nossa família. É neles que você tem que depositar as suas lágrimas e as suas dores. Chore pela sua família. Não importa se você nasceu num lar cristão, não importa se você está vivendo uma boa hora na sua família. Está na hora de você se arrepender. E você falar assim: Deus, qualquer hora, o que seria de mim sem o Senhor? Se o Senhor tirar um pouquinho a sua mão da minha vida, o que seria de mim? A oração forja a família. João Marcos, citado nesse texto de forma tão breve, é o resultado de uma casa onde recebeu reuniões de oração. Já parou para pensar nisso? João Marcos é autor do Evangelho de Marcos. Olha quem que esse menino virou. Porque naquela casa tinha oração. O que seus filhos podem virar? O que você pode se transformar se na sua casa for regada com lágrimas de oração? O segundo que eu queria encorajar os irmãos é a impulsionarem os milagres. Sabe por quê? As orações, elas impulsionam os milagres. Você repete comigo? As orações impulsionam os milagres. É só você olhar no verso 7 em diante. Você vai ver o que aconteceu. O anjo abrindo tudo, resolvendo tudo, porque é assim que é a oração. Você reconhece que não dá mais para fazer, mas você entrega para aquele que faz todas as coisas. Olha, a morte de Tiago abalou, mas a liberdade de Pedro trouxe esperança. Quantos milagres você pode contar? Se a gente pudesse fazer uma ata da história dessa igreja e fosse no coração de várias pessoas que vieram aqui à frente quando oramos por cura, quando oramos para que Deus abrisse oportunidades de emprego, quando oramos também para que contratos fossem assinados, para tantas outras questões, para reconciliamento de casamentos, para mulheres que não podiam ter filhos e hoje podem ter filhos, não caberia. Conte as bênçãos e verás que o nosso Deus ainda continua fazendo milagres e continua agindo através da oração. Então, se você não se recorda, eu quero te lembrar que Ele está vivo, Ele reina e Ele pode mudar e transformar a sua história hoje. Ele não precisa de tempo, Ele não precisa de instrumentos, Ele é Deus. Oh, meus irmãos, nessa mesma casa que me regou em oração, minha mãe, mulher de muita fé, ela, todas as vezes que aconteceu alguma coisa, e a maioria das vezes, se vocês vão concordar comigo, a gente ora muito mais quando o trem aperta. Não é? Aí eu vejo um pouquinho de sabedoria durante a tristeza. E faz um pouco sentido as palavras de Tiago no capítulo 1, quando diz: tende por alegria ao passar por provação. Porque todas as vezes que passamos alguma dificuldade lá em casa, a nossa sala de televisão se transformava na sala de oração. A televisão era desligada, todo mundo se ajoelhava no Senhor. E ali a gente viu tantos milagres acontecerem. Se as orações elas forjam a sua família, é nas orações também com a sua família que você verá que Deus continua curando, continua avivando, continua fazendo milagres. Eu quero te dar um conselho. Esse conselho não é meu, acho que eu já escutei pastor Jeremias, pastor Yuri, que está aqui, alguns outros pastores falando, e são verdades. Agora eu sou um pai e essa verdade está assim, gritando na minha mente. Antes de você dar qualquer remédio para o seu filho, para sua filha, para o seu marido, para o seu cachorro, não sei, não importa para quem. Antes de você fazer qualquer coisa que você faria com suas próprias mãos, começa a dar o dízimo da sua fé. Ora antes. Você pode fazer isso no seu trabalho. Uma pessoa, estou com dor de cabeça, vou tomar um remédio. Antes de você tomar um remédio, eu posso orar por você e você toma em seguida.
Você poderia e deveria andar num ambiente do sobrenatural e da dependência exclusiva de Deus. E você verá como que Deus opera. Quantas vezes quantas histórias da minha mãe hoje, numa reunião de oração que a oitava tinha, através de um presbítero, Raul Bessa, e uma mulher estava sendo alcançada pela palavra do Senhor, e tinha um bebê muito pequeno, e o bebê chorava durante a reunião de oração, chorava e não se aquietava, e minha mãe tentando ajudar, porque aquela mulher era uma mulher recém-convertida, precisando ouvir uma palavra. Ela pega aquela criança, e ela viu que aquela criança estava muito agitada, ela leva para o lado de fora da casa, e aquela criança não se acalmava, estava assim, e minha mãe, ela, inspirada pelo Espírito Santo, falou assim: Deus é o Senhor que ordena, que controla todas as coisas. Se esse negócio não for do Senhor, que essa criança acalme agora em nome de Jesus. A criança fala: olha, você quer estudar sobre o sobrenatural? Pode. Mas você não precisa, você precisa orar e crer que Deus atua, e Ele é o líder do sobrenatural, é Ele que ordena, é Ele que põe ordem. Ora na sua casa, ora pelo seu marido, ora pela sua esposa, ora pelo seu filho, ora no seu trabalho, faça da sua vida um campo missionário, um campo regado pelas orações. E por último, as orações, elas regam o solo da alegria. Eu não sei se você já vivenciou isso, e essa é uma dinâmica de só que quem tem é quem conhece Jesus. É de você ter paz em meio à angústia. É paz em meio à dor. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele prometeu isso para você. Ele fala que daria uma paz que o mundo não é capaz de dar. Essa paz, ela é maior do que qualquer notícia ruim. E Rod, ela escuta Pedro batendo na porta, ela já não lembrava mais os motivos de oração, ela já se esqueceu, porque a alegria virá ao amanhecer. Essa é promessa do Senhor. Se você está orando, se você está buscando, não importa se a sua notícia vai chegar, o que importa é que a paz de Deus é garantia, é selo daqueles que creem na palavra de Deus. Então volte o seu joelho para a oração, volte o seu tempo para a pregação da palavra, para a leitura bíblica, para que você receba a paz. E ela não vai vir com a boa notícia, ela vai vir com a visitação do Espírito Santo do Senhor. É por isso que a igreja não para, porque se a igreja esperasse boas notícias, ela pararia. É por isso que lá em Nova Lima nós estamos vivenciando a melhor época da igreja, num tempo em que as igrejas estão reduzidas. A nossa igreja não para de crescer, porque não é o mundo que manda na igreja, é Deus que manda na igreja. Ei, não é o mundo que manda na sua família, é Deus que manda na sua família. Não tem cenário de infertilidade para Deus. Deus faz prosperar onde Ele quer, no tempo dEle. E é por isso que nos prostramos perante Ele. Olha isso aqui, gente. Nós estamos com uma igreja. Todo mundo tocando o terror, o medo. E vocês estão aqui louvando ao Senhor. Isso é milagre do Senhor. Isso é bênção do Senhor. Isso tem que ser contagiante mesmo. Não é o contágio desse vírus, não. É o contágio da esperança que não se cala com a morte. A esperança que foi comprada e que nos foi dada por herança daquele que morreu por mim e por você, para que você pudesse viver e viver uma vida plena, alegre, a despeito das circunstâncias, a despeito das más notícias, mesmo em lágrimas, alegrando e dizendo: Senhor, a Tua palavra me basta. Senhor, a Tua vida é a minha vida. Eu me entrego ao Senhor e eu quero que venha do Senhor. E descansa. E vai ter descanso, aleluia. Que bênção, gente. Voltemos a essa oração da angústia. Salmo 126 fala que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. É promessa do Senhor. Foi na angústia que rainha Esther, leva uma nação inteira a proclamar um jejum, que proporcionou a libertação de uma nação. Foi na angústia, no choro, que Neemias foi notado pelo rei Artaxerxes e propiciou a restauração dos muros de Jerusalém. Foi na angústia que aquela mulher Ciro-fenícia, clamando por socorro,
teve a sua filha que estava endemoniada, liberta. Foi, sim, na angústia de Ana, que não podia ter filhos, aos pés ali do templo, clamando que teve, sim, o seu ventre fértil tocado pelo Espírito Santo. Foi na angústia que Josafá, temendo as más notícias, disse para o Senhor: eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos no Senhor. E teve, sem levantar uma espada, sem levantar uma arma, todos os inimigos derrotados, porque é na angústia que somos destronados do nosso eu, é na angústia que nós reconhecemos que quem nos salva é o Senhor. Foi na angústia que Jesus Cristo, naquele jardim, chorou lágrimas de sangue, sabedor da dor que enfrentaria. Mas a angústia não parou Jesus, porque ele sabia o que aconteceria. Assim é comigo e com você. Nós sabemos o resultado da cruz. A morte não o segurou. Jesus vive, Jesus reina, e Ele está aqui para que possamos agora reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador. Eu queria dar a oportunidade para você que está agora com esse sentimento. Quero que você transforme a sua ansiedade agora em angústia. Você entregue os seus caminhos ao Senhor. Por mais duro que seja, por mais belo que seja o plano que você tem, hoje pode ser o dia que tudo vai mudar. Você está cansado de tentar? Hoje o Senhor fala mais uma vez, só que é sobre a minha palavra, não sobre o seu esforço. Está cansado de orar pelo mesmo motivo de cura? Talvez seja hoje que você entrega para o Senhor e começa a agradecer, começa a louvar. As notícias não vão segurar a igreja. Nós somos o povo que segue aquele que ressuscitou. Aleluia! Se você tiver vontade de orar comigo nesse momento, essa oração, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos traz as devidas reflexões. Senhor, opera no nosso coração, Pai, o inclinar da nossa vida para o centro da Tua vontade. Pela autoridade do nome de Jesus Cristo, eu peço que, Senhor, tenha misericórdia de todos que estão aqui de pé, Pai, para que a Tua obra seja feita a despeito de angústias, a despeito de medos, a despeito de dor, em nome de Jesus. Eu clamo libertação pelo nome de Jesus. Senhor, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, porque nós cremos na Tua misericórdia. Eu te peço agora, Senhor, assim como aquela igreja clamava pela vida de Pedro, para que o Senhor Deus venha alcançar as nossas casas com salvação em nome de Jesus. Assim como aquela igreja se levantou, nós nos levantamos agora para interceder por aqueles que estão adoentados, Senhor. Traga cura, Senhor, em nome de Jesus. Pessoas que estão aqui agora, Pai, com algum tipo de doença, que já desistiram, que eles possam receber agora a visitação do Espírito Santo do Senhor com cura, em nome de Jesus. Oh Deus, aquela porta de emprego que não abre. Tua palavra diz que o Senhor abre portas que ninguém é capaz de fechar. Eu peço em nome de Jesus, assim como a igreja de Cristo, movida pelo Espírito Santo do Senhor, que essas portas sejam abertas de prosperidade para o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco, assistir esse vídeo. E eu quero lhe pedir duas coisas. Primeiro, dê o seu like, gostei. Segundo, compartilhe esse vídeo. Peça a seus amigos para se inscrever no canal da Oitava. Amém? É bênção para você, para os seus amigos e para nós também. Um abraço, hein?